Olá, igreja, paz seja com todos. Deus é maravilhoso. Ele me livrou, ele me deixou invisível aos olhos de um assalto, de um ladrão nesse dia. Eu queria compartilhar, testemunhar essa experiência que eu tive com Deus há um tempo atrás. Mas antes eu queria ler com vocês só dois versículos que tem a ver com isso que eu vivi nesse dia, que está lá em Salmos 32, versículo 7, que diz assim: Tu és o meu esconderijo, preserva-me da angústia, de alegres cânticos de livramento me cercas. O outro está lá em João 16, versículo 33, que diz assim, Jesus falando: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É lindo, gente, o que Jesus, o que Deus ele faz conosco. E às vezes a gente fica esperando grandes acontecimentos, grandes coisas. E Deus ele é um Deus de detalhes, de pequenas coisas. E nesse dia eu tinha ido com a minha sobrinha acompanhá-la para ela resolver algumas questões pessoais. Nós chegamos a este local e nós sentamos de costa para a entrada. Eu sentei de frente a uma atendente, ela de frente a outra, e nisso tinha outras pessoas sendo atendidas. E eu sentei ali só para aguardá-la e fiquei ali com a cabeça baixa, mexendo no meu celular. E nisso entrou um rapaz, eu era a primeira pessoa aos olhos dele por quem ele teria que passar. E eu ali com a cabeça baixa, entrou um rapaz, ele foi até a moça que estava na minha frente, eu vi que tinha uma pessoa ali, mas eu não prestei atenção, eu estava muito concentrada ali no que eu estava fazendo no celular. Ele foi até essa moça, pegou o celular dela, voltou, passou por trás de mim novamente, foi até a minha sobrinha, pegou o celular e até outra moça também, e roubou o celular delas. E nisso eu só percebi que era um assalto quando ele já estava saindo no portão, porque a minha sobrinha levantou, começou a chorar, muito nervosa, angustiada, celular novo, ela tinha comprado recentemente. E nesse dia foi até, passou no jornal essa matéria, tinha câmeras lá e nisso veio outras pessoas de dentro do local, chamou a polícia foi até lá, interrogou algumas pessoas, a minha sobrinha que foi assaltada, ela teve que registrar um BO, né? E nisso, o que foi mais extraordinário não foi porque Deus me escondeu, porque realmente, gente, Deus, ele me deixou invisível ali aos olhos do ladrão, porque era impossível ele não me ver. As câmeras mostram nitidamente ele chegando e passando do meu lado. E ele não olha para mim, de maneira nenhuma. E ali Deus realmente, ele me cobriu, me cercou, me livrou debaixo das suas asas, no esconderijo do Altíssimo. Mas o que foi mais extraordinário não foi porque Deus não permitiu eu ser assaltada, porque eu não perdi meu celular. O mais incrível foi porque a minha sobrinha, ela ficou impactada com aquilo que aconteceu pelo ladrão não ter me roubado. E nisso foi assim, Deus ele é estrategista. Isso foi a estratégia que Deus usou para que ela reconciliasse, ela se reconciliou com Deus, com Cristo, porque ela estava afastada da presença. E o nosso propósito é esse, é dar continuidade naquilo que Jesus já fez na cruz por nós. E eu achei isso, assim, maravilhoso. E meses depois, o celular dela foi recuperado intacto, novinho, do mesmo jeito, sem nenhum arranhão, nada estragado. E foi maravilhoso o que Deus fez, porque Deus, ele é um Deus de detalhe, Deus é estrategista. E o outro versículo que eu li fala duas palavras, fala assim, Jesus fala, né, que ele veio para nos dar paz e que nesse mundo nós teremos aflições. E que paz é essa? Às vezes a gente fica esperando a verdadeira paz, que a verdadeira paz seja a ausência de dores, de sofrimento, de angústia, mas não, a verdadeira paz não é a ausência disso, a verdadeira paz é a presença de Deus, é eu e você sermos cheios do Espírito Santo, da presença de Deus, sermos guiados por Ele em toda e qualquer situação. Isso é a verdadeira paz. É estar diante de um problema, de uma aflição e permanecer em paz com Ele, porque Ele vai nos livrar. A Bíblia fala assim,
que quando passarmos por aflições, a gente não vai viver em aflições, nós vamos passar por ela. E o Salmos 23 diz o quê? No versículo 1, fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que é esse nada? Nada é nada. Não vai me faltar paz, não vai me faltar alegria, não vai me faltar saúde, não vai me faltar sabedoria, não vai me faltar choro, não vai me faltar tristeza, não vai me faltar angústias, aflições, mas Deus vai nos livrar de todas elas, porque nós vamos passar por tudo isso. E assim como aconteceu com Daniel na cova dos leões, que Deus não o livrou da cova, de entrar na cova, de passar por aquela aflição, por aquela angústia, mas Deus livrou Daniel na cova. Assim acontecerá com você. Assim como aconteceu com Sadraque, Mesaque, Abidnego, que Deus também não os livrou de entrar na fornalha ardente, na fornalha de fogo, mas Deus os livrou dentro da fornalha, assim será com você. Assim como Deus esteve presente na vida de Moisés, na vida de Daniel, na vida de Sadraque, Mesaque, Abidnego, na vida de tantas outras pessoas na Bíblia que nós sabemos, que nós conhecemos, Deus, assim será comigo, assim será com você. Vai existir situações, problemas na nossa vida que nós vamos ter que passar, aflições, angústias, tribulações, mas Deus vai nos livrar de todas elas, porque foi isso que Jesus disse no versículo que eu li em João 16:33, que ele veio para nos dar paz, e que nesse mundo nós vamos ter algumas aflições, passar por alguns problemas, lutas, mas nós vamos vencer, assim como ele também venceu. Que eu e você possa ter a certeza que independente do que nós estamos vivendo hoje, do que você está passando, independente da sua dor, Deus está com você. E para encerrar, eu queria deixar um versículo que está lá em Atos 5, versículo 32, que diz assim: e nós somos testemunha acerca destas palavras, da palavra de Deus, e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Que eu e você possa ser testemunha viva daquilo, dos benefícios que Deus tem feito em nossas vidas. E não espere grandes coisas para dar testemunho, não. Dê das pequenas coisas, detalhes, que existem coisas que você vai acrescentar na vida de alguém que você nem imagina. E quando a Bíblia fala lá em Romanos 8:19, que fala assim, que a natureza, o mundo, ele espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Deus está esperando nossa manifestação como filhos. Eu e você somos filhos dele. Que eu e você possa nos manifestar no meio dos nossos, aonde a gente está, e ser testemunha, dar testemunho do que Deus fez, faz e vai fazer nas nossas vidas.